Vamos falar agora, o nosso convidado ao vivo aqui na programação da cidade é o Leandro Pereira, ele que é líder de treinamento e documentação da empresa Intelidata. A empresa Intelidata Informática é uma empresa que está há 29 anos no mercado, fica localizada ali no bairro Jardim Maluche, né? Até eu estava vendo algumas informações, eu não sabia porque aqui em Brusque nós tínhamos uma empresa que, vamos ser sinceros, uma empresa que cria software, né? Realmente para empresas que querem fazer um sistema operacional, é isso, né? Ô Leandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Delamar, boa tarde pessoal aqui da mesa, boa tarde ouvintes. Sim, a Intelidata, ela está há 29 anos na cidade, é uma das empresas que cria software aqui. Sim. E a nossa especialidade é automação comercial. Então, quando você pensa, por exemplo, vamos citar um bem conhecido num Arque da vida, você chega lá, faz uma compra, passa no caixa, isso é emitido um cupom fiscal, isso gera lançamento no financeiro, isso gera baixa no estoque, isso gera talvez um comissionamento, isso gera talvez uma necessidade de pedido para reposição. Toda essa integração de processos relacionados à automação comercial, é com isso que a gente trabalha forte no nosso sistema principal, que é o UniPlus. É igual o nosso sistema aqui, o nosso sistema operacional hoje é da Axis, lá de Curitiba. Uhum. É a mesma coisa, quando você solta um comercial aqui nessa tela, não dá para mostrar aqui a tela, né, Amanda? Mas quando a gente solta o comercial aqui, ele já aparece, por exemplo, já avisa lá que saiu o comercial de tal pessoa, se a pessoa quiser o comprovante dá para mandar, não, eu tenho como mostrar aqui sim, na parte de baixo, tá certo? O que ele está explicando, gente, é mais ou menos isso que a gente tem aqui, ó, vou botar na tela aqui que fica fácil. Para quem, no nosso caso é a mesma coisa, só que em vez de vender mercadoria, a gente vende espaço publicitário. Uhum. Põe na tela aí, Amanda, faz favor, no meu computador aí, esse é o nosso sistema operacional. Então aqui aparecem os comerciais, os horários, enfim, quando para quem não sabe, aqui, ó, por exemplo, aparece às 13h20, começa com música dos atuais, aqui são os comerciais que vão rodar, normalmente são 5 minutos de intervalo, ele tem um limitador, se passa desse intervalo, ele passa para outro, ele vai somando, e assim vai, aqui, ó, o outro tem 6, tá vendo? O próximo intervalo ele tem 6, então é assim que ele faz o sistema operacional, é assim que a gente trabalha. Obrigado, Amanda, por ter mostrado aí. Mas funciona desse jeito, é um sistema operacional e é isso que vocês fazem para a empresa, né? Sim, para mercados, para oficinas, para lojas de menor porte, ou seja, tudo aquilo que gira em torno de comercialização de produto ou de serviços dentro dessas linhas que eu comentei, o nosso sistema ele consegue atender. E a gente mais recentemente saiu com um outro produto, que é um produto baseado em web, aliás, o UniPlus ele roda tanto desktop, Windows, como o web também, né? Mas a gente saiu com um outro produto que ele está ganhando mais força agora, que é o Bimor, que é uma plataforma de CRM, de helpdesk e de gestão de processos. Então é para empresas de qualquer segmento que precisem de um produto mais elaborado, que atue forte, de forma realmente integrada nessa categoria de serviços. Esse sistema fica ligado em nuvem ou é direto em nuvem? Esse é baseado em nuvem, sim. Porque tem alguns que operam através da nuvem, outros operam através de servidor, né? Dentro da própria empresa, né? A pessoa pode ter um servidor próprio, eventualmente, não no caso do Bimor, que é o segundo produto. No caso do UniPlus, sim. Se a empresa prefere ter um servidor próprio, ela pode fazer isso. No entanto, existem alguns riscos inerentes a você ter um serviço em nuvem no servidor próprio. Backup, segurança, invasões, escalabilidade. Cair um servidor, qual que vai entrar? Quem é que vai gerir isso aí? Sim. Tem que estar 24/7 no ar, Mas né? Na sua avaliação, qual que é mais seguro, vamos na prática? É o que está no servidor ou o que está na nuvem? A gente recomenda empresas especializadas em serviço de nuvem, porque ela já tem essa infraestrutura toda criada, amaciada e validada. Então a gente é consumidor desse serviço. Uhum. Você tentar agregar às vezes o serviço de servidor na sua própria instalação, isso traz uma responsabilidade bem maior. E aí no caso de uma indisponibilidade, você falava agora do YouTube, né? Sim. O YouTube travou, tá ruim, não roda, a pessoa vai deixar de vender? Sim. Ele vai deixar de faturar? Ele vai deixar de comprar? Então talvez seja preferível ter um produto, uma empresa especializada para esse tipo de serviço, né? Legal. Agora eu vou primeiro fazer a primeira pergunta a respeito justamente, vocês têm um programa para contratação de jovem aprendiz, como é que funciona esse? Então, a Intelidata ela tem o jovem aprendiz tradicional, que a maioria das empresas também tem. Uhum. É aquela fatia de vagas, que é um percentual à quantidade de funcionários, que pode ser preenchida por jovens aprendizes.
O que a gente fez foi pegar esse programa e dar uma aprimorada, eu vou usar essa expressão nele, criando um programa chamado Jovem Talento. Como é que funciona isso? A gente pega 2 jovens pela mão e durante o período de 1 ano eles passam em cada setor da empresa. Então eles entendem como funciona o marketing, eles vão entender como funciona o financeiro, eles vão entender como funciona o suporte, o desenvolvimento, eles vão ter uma visão geral da empresa com X tempo em cada setor e com atividades pré-definidas que eles precisam desenvolver ali com o apoio da equipe daquele setor. No final desse trajeto de 1 ano e pouco, eles não só vão ter uma visão global do que é uma corporação, uma organização, uma visão prática, inclusive, porque eles trabalham junto com a equipe naquele período, mas eles também vão ser capazes de desenvolver um projeto. É como se eles estivessem, digamos, desenvolvendo uma proposta de negócio para um cliente. Então, para dar um exemplo, os 2 jovens que estão lá com a gente, inclusive esse é aquele mais novinho que eu falei que tem 15 anos, que está na minha equipe, né? Então, ele e o outro colega tem 15 e 16 anos. Eles estão desenvolvendo um aplicativo voltado para a área de educação. E a proposta de um aplicativo, não exatamente o produto, mas toda a parte conceitual, características, plano de negócios, público-alvo, estratégia de divulgação, tudo isso eles estão desenvolvendo dentro deste 1 ano. Mas a iniciativa da ideia foi de quem? Foi deles ou da empresa que diz, olha, vocês têm que criar tal coisa? E como é que funciona isso? A gente deixa a critério deles. O critério é deles. Eles escolhem uma ideia e diz, olha, a gente quer fazer isso. Aí vocês vê a viabilização ou sim ou não de fazer. Eles poderiam eventualmente ter tentado rastrear alguma necessidade da empresa e desenvolver um projeto interno para propor uma solução para esse problema. Entendi. Mas eles optaram por propor um novo aplicativo para a área educacional. O importante, independente da escolha que eles façam, é que os jovens desenvolvam uma visão prática de como funciona uma organização. Então, mesmo que eventualmente eles não fiquem com a gente depois, eles vão levar uma experiência que é para o resto da vida. Em qualquer lugar que eles forem trabalhar, mesmo que não seja uma empresa de tecnologia, você tem um comercial, você tem um financeiro, você tem um marketing, você tem alguém que fala com o cliente num pós-venda, eventualmente, que é o nosso suporte. Então, todo esse aprendizado eles levam como bagagem. E no programa tradicional de jovem aprendiz, eles teriam uma visão muito localizada, não essa visão abrangente. Então, é meio aquele programa tradicional, ele é muito mais, às vezes é muito mecânico, né? Sim. Você vem aqui, você vai ser jovem, vai aprender só a mexer nesse computador, vai só fazer isso. Então não pode fazer mais nada. Aí você fica meio, no caso, só fazendo aquilo. E às vezes o jovem não sabe exatamente qual é a função dele naquela organização. Ele fala, tá, mas eu vou no CIE, eu aprendo, eu venho aqui, eu fico, faz de conta, recebendo pessoas na portaria só, ou eu fico aqui baixando o boleto, vamos fazer de conta e só. Qual o sentido disso? Então o que a gente tentou foi dar para eles uma percepção de sentido. A tua função é importante, ela conecta com essa, com aquela e com aquela, para que a empresa globalmente consiga produzir um certo resultado. Esse tipo de conceito de percepção eles levam para a vida. Legal isso aí, viu? E assim, eu confesso para vocês, não sei se alguém aqui já estudou, fez curso o Jovem Aprendiz, já fizesse, Ana? Você fez, não fez? Não, eu fiz a DS. Ah, fez o quê? A DS. E DS é diferente? É análise e desenvolvimento de software. Não, mas eu digo, mas fizesse como jovem aprendiz. Não. Porque na verdade, esse negócio do CAA aí, eu confesso para vocês o seguinte, conheço o jeito que faz. Eu acho que poderia mudar um pouco esse projeto nesse sentido, o projeto do jovem aprendiz. Eu sei que é uma exigência do próprio programa em si, em geral, que faz parte. E tem que fazer uma aula lá, teórica, enfim, em tal lugar, que é onde mantém o convênio, né, que a gente chama. Sim. Mas assim, poderia ser 100% lá, por exemplo, em vez de botar lá, botar especificamente direto na empresa. Seria... Mas interessante, só que não pode. A gente não tem nem autonomia para mudar isso, né? Na verdade, os nossos jovens que estão nesse projeto, oficialmente eles estão no programa Jovem Aprendiz. Que faz parte das exigências. Exato, então eles trazem aquela cartilha, a gente tem que dar ok nas atividades, eles assistem a aula no CIE uma vez por semana, tudo normal. A personalização que a gente fez foi dentro daquilo que a legislação permite. Foi, em vez de fixá-los em uma única função, dar a oportunidade de conhecer diversos aspectos da empresa, da organização, para o crescimento individual. Aí eles conseguem conectar essa vivência prática com a parte teórica que o CIE apresenta muito bem. Então, por exemplo, o CIE fala sobre comunicação, hipoteticamente.
Quando eles vão de área em área, eles falam com um cara mais velho, fala com outro que é da mesma idade, fala com alguém que é um pouco mais tímido, fala com outro que é muito falador, né, no sentido de comunicativo, eles vão conseguir aplicar aquela teoria da comunicação, por exemplo. Legal. Matheus, quer fazer uma pergunta, Matheus? Eu quero perguntar pro Leandro como é que tá essa área da tecnologia com a mão de obra, que a gente fala de tecnologia que é o mercado do futuro há no mínimo 10 anos, né? Não começou agora a se falar nisso. E esse jovem, aquela pessoa que estava 10 anos atrás, ele começou a estudar e está chegando no mercado de trabalho, ou ele parou durante o tempo e a tecnologia precisa de gente para trabalhar ainda? Precisa sim. Eu diria até que a tecnologia, quando eu era jovem, que eu comecei a estudar tecnologia lá no final dos anos 80, início dos anos 90, já se dizia que era do futuro. Então ela é do futuro desde sempre, digamos assim, né? Bem mais, exatamente. Então, basicamente, a gente precisa sim de pessoas com formação técnica nessa área. O nosso modelo de trabalho, ele abre muitas oportunidades, como a gente comentou. Então, até a Ana disse aqui que fez ADS, né? Então, eventualmente, um perfil assim seria um perfil interessante, né? Pessoas de comunicação, pessoas da área comercial, pessoas da parte de suporte técnico que estão acostumadas a lidar com o público. Todos esses profissionais têm lugar lá. O que a gente nota na geração mais jovem, e é até uma dica que a gente dá, é não perder a curiosidade, não perder a vontade de aprender. Até o Cortella, todo mundo conhece aqui, né? Sempre citado aí nas redes e tal. Ele diz que o profissional da atualidade, ele não é formado, ele está em contínua formação. Então o jovem não pode se contentar em fazer um treinamento, uma graduação, até uma pós que seja, e achar que está tudo certo. A tecnologia está mudando, o mundo está mudando, a gente tem que mudar junto, senão a gente fica para trás. Então, quando a gente não perde a curiosidade e a vontade de aprender, mesmo que seja em cursos mais curtos, a gente mantém viva a nossa vontade de realizar, a nossa capacidade de trabalhar em equipe, né? E os nossos objetivos para o futuro. Então, esse é o grande incentivo que a gente dá. Mas voltando ao ponto ali da tua pergunta, sim, o mercado está aquecido, tem muitas oportunidades, não só na Intelidato, em outras empresas também, tanto aqui no estado como fora, mas a gente precisa dessa, como se diz, esse sangue no olho, né? Olha, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero entregar, eu quero realizar. Pergunta, Ana. Tem. Juventude. Juventude em peso. Então, a gente estava aqui falando sobre gestão, né? Eu acredito que o que a empresa está querendo mostrar também com esse projeto novo com os jovens é o sistema de informação, né? Porque o sistema de informação, ele engloba esses análises de dados. Aí eu queria perguntar como é que está sendo para eles aprender tudo isso, porque querendo ou não, um aprendizado bem longo, né? Prolongado. Sim. Como é que está sendo? Está sendo dificultoso? Não, eu diria que está sendo assim transformador. Não só para eles, mas também para a Intelidato. É um ponto, né? Por que a Intelidato está falando de educação? A gente entende que uma empresa, ela, especialmente as que detêm conhecimento aprimorado, elas não podem, que já seria legal, mas vamos lá, elas não podem apenas gerar emprego e pagar tributos. Elas podem ter uma presença social mais forte, mais marcante, especialmente na comunidade local. Então, quando a gente pensou no Jovem Aprendiz, que é o Jovem Talento, que é esse projeto que eu estou comentando, quando a gente pensou em trazer escolas lá para dentro e falar com esses alunos em momentos pontuais, quando a gente pensou em ir até as escolas, né, também falar com eles, a ideia é isso, mostrar que a tecnologia, ela é importante, faz parte do dia a dia e está ao alcance de todos. Então, eles, embora sejam muito jovens e estão ainda no ensino médio, não estão achando assim tão dificultoso. Eles estão conseguindo entender porque está fazendo sentido. Sim. É uma teoria fortemente aderente à prática que eles estão vendo nos setores. É diferente de eu fazer uma aula com eles, vamos fazer de conta, né? Só teoria, só teoria, só teoria, e o cara fica pensando, tá, mas o que eu vou fazer com isso tudo? Eles estão vendo o que fazer. Então, essa aplicação prática dá para eles muito mais percepção do valor desse conteúdo e, ao mesmo tempo, o pessoal dos setores está compartilhando de forma muito generosa. Eles meio que acolheram os meninos como são os mascotes da turma, né? Vamos tratar bem essa gurizada aqui, porque eles vão ser colega de trabalho daqui a pouco, né? Então está sendo uma troca muito rica para os dois lados. Até e porque, mais fácil do que eu imaginei que seria, até, para te confessar. Até porque esse negócio de misturar o experiente com o novato, ele é importante para dar um equilíbrio, né? Isso. Senão daqui a pouco você vai ficar, se você botar só gente nova, tu pode ter uma estrutura abalada. Como também se tu botar só gente
sempre os mesmos, o que vai acontecer? Não existe inovação. Exatamente. Então você tem que se preocupar com os dois lados. Eu sei porque eu trabalhei em empresa multinacional que era assim, eles equilibravam, contrata um cara jovem, bota com os pessoal mais experiente e depois vai fazendo o rodízio. É assim que eles fazem. Isso. Para justamente ter essa capacidade das pessoas terem a oportunidade de aprender. Porque esse pessoal jovem, eu não sei a partir de que idade o jovem talento entra, a partir de que idade começa? 14 anos para frente. São 14 anos. Aí fica lá na empresa com esse programa até no máximo que idade? No máximo, assim, legalmente são 2 anos, né? Sim. O jovem mas legalmente 2 anos, mas, por exemplo, ele pode entrar com 15, com 16, né? Sim, pode entrar a partir de 14, né? É a partir de 14. Então, salvo engano, hoje na legislação até com 23 ele consegue entrar se ele for acadêmico. Se ele for acadêmico. Salvo engano. Mas vamos lá, a gente está pegando um pessoal um pouquinho mais jovem, né? Então ele entra, ele fica até 2 anos, que é o prazo máximo que a gente tem, que a gente pode prorrogar a presença deles ali. Havendo aderência com algum setor da empresa, eles são incorporados. Não havendo aderência, eles vão, mas vão com uma história de vida. Sim. Eles vão com uma visão que vai ser útil em qualquer lugar onde eles forem trabalhar no futuro. A gente tem alguns jovens que entraram ali como jovem aprendiz e fizeram carreira na empresa, e não são poucos. A gente tem gente que hoje está no dev, a gente tem gente que hoje está no comercial, a gente tem gente que está no RH, a gente tem gente que passou por lá em todos os setores, entendeu que ali não era o local, por exemplo, para ele fazer carreira, foi fazer odontologia. Hoje está na área de odontologia, mas levou a cultura aprendida e está aplicando no seu consultório. Então são cenários impossíveis de se prever, mas de todos os modos a pessoa sai levando alguma coisa útil, prática e importante. É isso aí, eu acho que esse é o caminho, né? Além disso, vocês fazem programas de workshop também, né? Sim, os workshops são bem legais porque a gente consegue aí se desprender, digamos, abrir um pouco mais o leque. Esse ano a gente fez 2 muito legais. Um a gente fez dentro de casa e depois repetiu na Uniaselv, que foi comunicação multigeracional. O que significa isso? Lembra aquele cenário que eu falei aqui, que lá na equipe eu sou o cara mais velho e tem o mais novo. Nós estamos ali na mesma mesa. Então você tem hoje essa realidade em Brusque em todo lugar do mundo. Pessoas de diferentes idades, diferentes experiências, diferentes origens regionais. Eu não sou nascido em Brusque, mas moro aqui já há 23 anos, né? Então, como é que você faz toda essa variedade funcionar? Através da boa comunicação. Curiosidade, respeito, o saber falar a língua que o outro vai conseguir compreender. Por exemplo, dirigir uma equipe jovem é diferente de liderar uma equipe mais experiente. A maneira que a cabeça trabalha, que os objetivos trabalham, são diferentes. Então a gente trouxe esse material num workshop feito com um parceiro nosso convidado. Ele fez dentro da empresa, foi um sucesso, e a gente entendeu que valeria a pena fazer num espaço maior. Workshop gratuito. Fizemos lá no Uniaselv. Deu 270 pessoas naquele auditório principal. Foi muito legal. Então, presença massiva de alunos, acadêmicos, né, comunidade e tal. Essa foi a primeira vez que vocês fizeram esse trabalho fora, externo? Sim, esse foi o primeiro, foi realizado ali, né? E depois nós fizemos um outro mais recentemente de inteligência artificial para educadores. Eu sou marido de professora, né? A gente tem lá dentro do quadro pessoas que são da área da educação. E a gente sabe como o professor ele sofre com as atividades que não aparecem para o aluno. O aluno vê ele na frente do quadro, né? Mas existe todo um preparativo e todo um pós-aula que a IA pode ajudar muito o professor desde que ele saiba usar. Independente de ser ensino infantil, fundamental, graduação, ensino médio, o professor pode usar recursos de forma adequada. E a gente entendeu que estaria aderente com o nosso conteúdo de inovação, de parte técnica, de qualidade, etc., falar sobre isso. Trouxemos um parceiro aqui de Brusque, ele falou sobre isso e o workshop foi muito bem avaliado. Então a gente também tem essa preocupação de levar temas diversos para a comunidade local, que seja de interesse tanto de profissionais como de estudantes ou até do público, né? Comunicação até em casa tem que funcionar, né? Senão a coisa pode complicar. Então foi um tema muito legal também. Ô Anderson, você foi o único que não fez nenhuma pergunta. Tem alguma dúvida? Eu estou aqui prestando atenção no que o Leandro está falando, no que o Matheus falou, a Ana. A minha
pergunta seria, porque a tecnologia ela está muito avançada, né? A gente sabe que essa geração já nasceu no meio da tecnologia, só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando aqui, será que a ansiedade também não atrapalha um pouco, às vezes, o jovem que quer fazer as coisas? E aí tem que ter essa questão que o Delamar falou do equilíbrio, né? Da experiência, calma, porque às vezes a ansiedade de querer fazer, de querer, enfim, ela também está aí, né? O jovem hoje é muito ansioso. Isso existe concorda comigo, né? Concordo. A minha pergunta é se existe algum trabalho também para manter a ansiedade dele equilibrada, desse jovem, né? É aquilo que a gente estava comentando, né? Você liderar uma equipe mais jovem exige uma estratégia diferente de uma equipe mais experiente. Então, por exemplo, no caso dos jovens, geralmente eles gostam de objetivos mais curtos e metas que eles possam alcançar rapidamente. Isso dá um senso de contentamento, eu não vou dizer instantâneo, mas um pouco mais ágil. E isso, para a cabeça do jovem, é melhor. Me corrija, Ana, se eu estiver falando bobagem, mas a gente tem percebido isso aí. Tá certo. O pessoal de uma geração um pouco mais experiente, eu vou usar essa expressão, você dava um objetivo de 6 meses, o cara ia. Ele não precisa ver um resultado antes de 6 meses, ele consegue conviver bem com isso. O jovem já não consegue tão bem. Então, o que muda é a estratégia de como você coloca os objetivos e, naturalmente, a Intelidata, se você der uma olhada lá no nosso Instagram, @Intelidata, você vai ver que a gente se preocupa muito em ter uma cultura amigável para o funcionário. Então a gente tem uma área de escape, vamos chamar assim, que é uma sala de descompressão. Vamos, hipoteticamente, um cara está lá no suporte, a coisa pegou, a pessoa do outro lado foi um pouco dura e ele precisa de um momento para dar uma extravasada. Ele vai lá, ele olha a paisagem, ele joga um ping-pong, ele dá uma descansada, ele desacelera, ele faz a gestão emocional dele e ele volta para o atendimento. Ele não é obrigado a ficar ali se ele claramente não tem condições. Então, essa estratégia de distribuição de objetivos, junto com o tipo de ambiente que a gente tenta proporcionar, acaba facilitando a gestão emocional e, eu não vou dizer controle, que pode parecer um pouco presunçoso, né? Mas a administração da ansiedade. Ansioso hoje todo mundo é. Eu acho que é o mal do século, talvez, né? Então, a gente tenta oferecer mecanismos, conversas com a liderança, com o pessoal do RH, com outros colegas, para manter isso dentro de uma condição onde ela está gerida e ela não gera tantos problemas assim. Evitar completamente é impossível, mas administrar com um pouquinho de jeito até que dá. Leandro, o tempo é o nosso parceiro aqui, até em outros assuntos que a gente poderia puxar aqui, a respeito, principalmente ano que vem nós temos aquela mudança com relação ao CNPJ, né? Sim. Que vai ter letras, provavelmente o sistema vai ter que ser atualizado, eu não sei como é que vai ficar essa questão. Sim, até a gente publicou recentemente para os nossos parceiros comerciais, que são outras empresas que revendem os nossos produtos, né? Em todo o Brasil a gente tem essa presença. Hoje são cerca de 18 mil CNPJs, empresas que usam o nosso sistema. E isso aí já está no radar, já está sendo mexido no sistema, já tem até a documentação publicada. O que acontece? Os CNPJs atuais, eles continuarão sendo reconhecidos. Os novos CNPJs, a partir de uma data X lá, que agora sinceramente eu não me lembro qual é. É ano que vem. É ano que vem. Eles vão passar a ter letras e números, né? Então, os sistemas terão que ser capazes de entender e validar os antigos e acolher os novos, sem que isso gere inconsistência. Porque hoje, pelo sistema atual, você não consegue digitar letra. Exatamente, a própria máscara já impede. Não deixa você cometer esse erro, né? Isso. Trocar a letra O pelo 0, por exemplo. Isso. Que pode acontecer. Isso. Mas isso não acontece hoje no sistema atual. Mas é um assunto interessante também para puxar, até porque nós tivemos aí alteração também com relação ao sistema de nota fiscal, né? Que também houve um baque muito grande referente a essas mudanças, porque agora realmente cada vez mais, eu digo assim, a gente acha que, eu acho que aprimorando o sistema de fiscal do país. Sim. Isso é importante. Sim. Hoje em dia você, na própria declaração de imposto de renda, você vai fazer uma declaração de imposto de renda, tudo que você fez, até médico, já sai lá o que você nem tem mais a nota, já sai que você teve uma consulta com aquele médico, aparece na sua declaração. Toda a integração. Isso é tecnologia. Exatamente. São mudanças que, se as pessoas não estiverem preparadas, acaba aí perdendo essas oportunidades. Mas agradeço a tua presença aqui, viu, Leandro? Obrigado pela presença e quem quiser participar e ter mais informações a respeito desses programas, desses projetos de vocês, como é que faz? Então, existem alguns meios de contato, né? Pode nos seguir no Instagram, que é o @Intelidata, manda um direct lá, o pessoal vai responder.
Na parte educacional tem o nosso WhatsApp, posso divulgar aqui, né? Que é 47 988 550 737. 988 550 737 para assuntos educacionais. Quem quiser se candidatar a alguma vaga, pode mandar o currículo no rh@intelidata.inf.br. Nesse momento, a gente, além de jovem aprendiz, a gente tem vaga para a área de marketing, tráfego pago e designer, pode mandar lá. E na área comercial, para alguém que tem experiência em venda B2B, que é CNPJ para CNPJ. Não só abordagem, como relacionamento, como a parte consultiva. Qualquer profissional já preparado com essa experiência, pode mandar lá no rh@intelidata.inf.br. Legal, obrigado pela presença aqui, Leandro. Tudo de bom. Eu agradeço a oportunidade.